Bom pessoal, tô de volta e hoje no sábado, trazendo vídeo aí de análise de fechamento de mercado. Faz muito tempo que eu não trago vídeo nos finais de semana, porém é algo que eu pretendo estar voltando a trazer durante sábado e domingo. E ó, se você gostar desse formato, deixe aí nos comentários e deixe seu like também para mim entender que vocês estão gostando desse novo formato, tá bom? Para que eu possa saber que tá te ajudando, eu preciso que você comente. Então deixa aí nos comentários e nos finais de semana eu vou estar trazendo vídeo com conteúdo também. Fechamento de mercado no sábado e no domingo eu trago também conteúdos como altcoin e token de inteligência artificial, principalmente para você que quer estar se expondo no mercado cripto agora. E ó, se você tá chegando aqui agora pela primeira vez, já se inscreve aí e a partir de agora você vai ter conteúdo de segunda a segunda aqui no meu canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre Bitcoin, hoje a gente vai falar sobre fechamento de mercado tradicional e também a gente vai ver onde que estão as oportunidades, principalmente para aquela pessoa que quer estar se expondo ou para você que está com medo de estar comprando Bitcoin agora, tá? Eu vou estar passando alguns pontos aqui para que você possa estar observando, lembrando que não é recomendação de investimento, mas alguns pontos para você estar observando aí e possivelmente estar se expondo no mercado cripto, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, sem perder mais tempo para que o vídeo não fique muito longo. Vamos falar primeiro de Bitcoin. A gente vai observar o Bitcoin, depois a gente vai confluir lá com o mercado tradicional e o fechamento de mercado tradicional e o que pode impactar no Bitcoin no fechamento no domingo às 9 horas da noite, tá bom? Vindo aqui para Bitcoin, hoje eu observo que o volume está um pouco mais baixo, tá pessoal? Porque é sábado, geralmente final de semana, sábado e domingo, o volume fica um pouco mais baixo, porém é crucial a gente observar o volume também. Por quê? A gente teve esse momento cá atrás, um momento de rompimento dos 25 mil dólares por unidade no Bitcoin, e para romper essa região, veja que o volume teve que ser um volume bem expressivo, chegando a ultrapassar 50 bilhões de dólares para que tivesse força suficiente para dar continuidade no rompimento. Ele conseguiu romper e conseguiu romper com volume. Isso mostra que quando a gente tem valorização e tem muito volume de negociação, essa valorização é por pressão compradora, muitos compradores no ativo e o ativo está valorizando porque tem muita gente negociando. Isso confirma e mostra pra gente uma valorização saudável. Aconteceu, porém, o que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo aqui no Bitcoin, é uma tentativa de rompimento de 31 mil dólares por unidade. Porém, por que ele não está conseguindo romper? Porque o volume de negociação está cada vez mais baixo. Veja que nesse período cá atrás, o Bitcoin chegou a uma valorização, tá? Ele subiu bastante e com volume de negociação de 30 bilhões de dólares. Depois ele formou um topo mais baixo, chegando a 26, e agora formando um topo mais baixo, chegando a 22 bilhões de dólares. E por que nesse momento é crucial a gente observar o volume? Porque por mais que ele venha a se valorizar, como aconteceu lá na sexta-feira, o Bitcoin chegar nos 31.200 e não tiver um volume comprador o suficiente, mostra pra gente que aquela valorização não é saudável e não vai dar continuidade. E foi o que aconteceu e é o que eu venho falando pra vocês desde a semana passada. Se tiver valorização e não tiver volume, o preço vai voltar porque não tem pessoas o suficiente negociando para fazer o preço dar continuidade na valorização. E os vendedores vai se aproveitar disso e vai sugar toda a liquidez da galera aí que tá tentando ou tá comprando e fazendo long nessas regiões de 31.200, 31 e 100. Tá, pessoal? Então fique atento aí principalmente a volume. E o que eu espero nesse momento para Bitcoin? Se o volume não conseguir superar esses topos de 22, 26 e 30 bilhões de dólares, a gente pode ver o Bitcoin corrigir um pouco mais. Porém, antes dessa correção, institucional vai sugar o máximo de liquidez possível de dentro dessa região de lateralização. Por que eu tô falando isso? Porque essa região, dentre os 29.500 até essa região de 31 mil dólares por unidade, tem muita liquidez e muita gente fazendo operações super alavancado. Veja que em laranja a gente tem as pessoas fazendo operação alavancado a 100x. Nas regiões em amarelo são as pessoas que estão fazendo alavancagem em 50x. É muita coisa, é muita gente super alavancado, tá, pessoal? Então, quando a gente tem essas regiões aqui, essas regiões de super alavancagem, geralmente o institucional ele começa a ficar agindo dentro daquela região para liquidar toda essa galera, para sugar toda essa liquidez que está dentro dessa região, que geralmente funciona dentro de uma lateralização. Quando a gente tem um ativo mais direcional, isso já não acontece com muita frequência, porque vai ser apenas uma ponta sendo liquidada. Se for na valorização, apenas liquidações em short. Se for em queda, apenas liquidação em long. Então o preço fica direcional, fica mais fácil para fazer operações, porque
daí a gente vai pegando liquidez dessa galera também junto com o institucional. Quando a gente tem lateralização, as duas pontas são liquidadas. Com isso, fica muito mais difícil a gente estar pegando operação em mercado futuros. Então, muito cuidado, principalmente se você está operando dentro desse range, entre as regiões de 29.500 até mesmo a região de 31 mil dólares por unidade. E se você tiver super alavancado, muito cuidado. Por quê? Quando você alavanca muito, quando você coloca ali 50x de alavancagem, 100x de alavancagem, você vai ter uma margem de 1 a 2% para colocar ali seu stop. Às vezes nem dá para colocar o stop porque é apenas 1%, 2%. Com isso, fica bem mais fácil você ser liquidado ou você levar um stop. Quando você diminui a alavancagem, por mais que você queira operar nessa região de no trade zone, uma região que não dá para fazer muitas operações, quando você diminui a alavancagem, coloca 3x, 5x, fica bem mais difícil você ser liquidado e estopado, porque você tem uma margem bem maior. Imagina você colocando ali 5x de alavancagem, ou seja, você tem 20% de margem para estar escolhendo ali onde você quer estar colocando seu stop. Com isso, você pode colocar seu stop fora desse range. Se você está fazendo long, você pode colocar o seu stop abaixo dessa região aqui, de toda essa liquidez, em 28.900. Se você está fazendo short, você pode colocar seu stop fora dessa região de liquidez, colocando seu stop em 31.600. Então, quando você tenta pegar operações nessas regiões de no trade zone, automaticamente a sua alavancagem deve ser menor para que você tenha uma margem maior de stop ou até mesmo de liquid para você que está entrando com o valor do stop, tá bom? Então, nesse momento, muito cuidado para quem está fazendo operações aí dentro dessa região do Bitcoin e principalmente para quem está super alavancado nesse momento. Mas, Luiz, para quem quer estar montando carteira, para quem quer estar comprando Bitcoin, o que você espera para Bitcoin nesse final de semana? Bom, nesse momento, é super importante a gente estar observando o fechamento do Bitcoin, porque a gente teve a tentativa de rompimento dessa região no gráfico semanal. Veja que na semana passada a gente conseguiu fechar acima, mas essa semana ele está tentando fechar abaixo dessa região. Se isso acontecer, ele vai caracterizar para a gente um bull trap, uma região de armadilha de touros. Fechando abaixo dessa região, no semanal ele vai confirmar e a partir daqui existe possibilidade de correção para Bitcoin. Correção até as regiões de 28.200, onde conflui com Fibonacci, ou até mesmo 27.400, que conflui com Fibonacci também quando a gente vai utilizar retração de Fibonacci. Ou seja, ele pode retrair até as regiões de 28.200 ou até mesmo 27.400, onde vai estar o meu próximo ponto de compra para Bitcoin. Se o Bitcoin vier corrigindo, nesse momento eu não me assusto, porque é como eu sempre falo, e todas as correções, todas as quedas no Bitcoin a gente precisa estar utilizando como oportunidade. Por quê? Observe lá atrás, quando você vai observar o gráfico do Bitcoin, quando o Bitcoin estava em 16 mil dólares por unidade, a gente tinha um período de lateralização, como a gente tem agora, e depois a gente teve a valorização do Bitcoin. O Bitcoin chegou a 24 mil dólares por unidade, muita gente eufórica, todo mundo comprando e fazendo long. Porém, o preço do Bitcoin passa a corrigir. Nesse momento, muita gente se desespera e começa a sair do mercado, porque essas pessoas estavam comprando na euforia e entra em pânico e acaba vendendo enquanto o preço está caindo. Porém, você tem que ir contra essas pessoas. Geralmente, essas pessoas são as pessoas que perdem no mercado. Você tem que comprar a partir do desespero das pessoas e sair na euforia. Onde que está o melhor momento ou o momento de pânico? Quando o preço está corrigindo depois de uma grande valorização. Você vai lá e utiliza uma ferramenta simples como retração de Fibonacci e busca pelo meio do caminho, 50% de Fibo, por exemplo, onde vai estar todo mundo desesperado querendo sair do mercado, acreditando que o Bitcoin vai para 10 mil dólares por unidade. Essa é a região para que você possa estar acumulando. Agora, é uma região para estar vendendo seus Bitcoins? Não necessariamente. Pode sair algumas notícias positivas e o Bitcoin explodir da noite pro dia. Então não venda ainda, tá bom? Luiz, não tô realizando ainda. Mas eu tenho o capital disponível para estar comprando Bitcoin quando ele chegar em 28 mil dólares por unidade. E isso pode acontecer. Então se prepare e não se desespere. Eu sei que isso acontece com muita gente. Por mais que nesse momento muita gente vai falar: Luiz, mas eu não me desespero quando o preço está caindo. Porém, quando o preço passa a cair, essa mesma pessoa que acredita que não vai se desesperar começa a vender. Então, se o preço do Bitcoin começar a cair, não se desespere, porque vai ser oportunidade para que você possa estar acumulando mais Bitcoins
no pânico das pessoas, assim como o institucional faz, tá bom? Voltando aqui para o preço do Bitcoin, veja que existe essa possibilidade quando a gente vai olhar em termos gráficos e em termos técnicos também, como por exemplo aqui a média de 50 períodos no gráfico diário. Veja que a média de 50 períodos no gráfico diário ela foi rompida, mas ela não foi feito um reteste ainda, ou seja, existe a possibilidade do Bitcoin voltar até essa região de 28 mil dólares por unidade, até mesmo para tentar buscar a média de 50 períodos. A média de 50 períodos é a mesma coisa que a média de 8 semanal, tá pessoal? Só muda ali 6 dias, você pode estar até colocando 56 períodos que vai dar a mesma coisa. A única diferença é que no diário ele vai estar bem mais atualizado, tá bom? Veja que a média de 50 períodos, ele costuma puxar muito o preço, ou o preço é chamado para essa média de 50 períodos. Eu não gosto de estar utilizando muitos indicadores, porém, médias móveis são importantes a gente estar observando, porém, a gente não vai utilizar como parâmetro para entrada, tá? Mas veja que em alguns períodos ele confluiu, a gente teve esse rompimento da média de 50 períodos, depois o preço voltou para a média de novo aqui nesse momento. A mesma coisa aconteceu aqui, ele rompeu e depois voltou para a média para fazer um reteste. Agora ele rompeu e existe a possibilidade dele voltar aqui de novo para a média para fazer um reteste e a partir daí ele decide se vai continuar, foi só um reteste, um pullback para continuar subindo, ou se vai tentar romper. Então, existe grandes possibilidades e alguns indicativos técnicos apontando aqui pra gente que existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 28 mil dólares por unidade também, tá bom? Então, fique atento aí, principalmente para essa região de 28 mil dólares por unidade e se o Bitcoin perder os 29.800, 29.900, tá pessoal? Muita gente acreditou que o Bitcoin perdeu essa região, ainda não perdeu, ele fechou bem em cima dessa região de suporte, mas a partir do momento que ele perder, existe grandes possibilidades dele passar a cair aqui em 2 a 3 dias no máximo até essa região de 28. Região de 28, na minha opinião, vai ser a melhor região para estar acumulando um pouco mais de Bitcoin e vai ser o que eu vou fazer, tá bom? Quando a gente vai olhar lá para mercado tradicional, observar fechamento de mercado tradicional, veja que a gente tem o dólar caindo, a gente tem o dólar despencando, principalmente quando a gente observa aqui no gráfico semanal. E nesse momento existe grandes possibilidades do dólar vir tentar buscar essa região de fundo em 102, romper e buscar esse fundo aqui em 101. Por que existe essa possibilidade? Porque veja que o que o dólar fez, ele valorizou até determinado ponto para formar um topo mais baixo. Com isso, ele vem formando topos e fundos descendentes, tá, pessoal? E a partir do momento que ele romper esse fundo aqui, ele pode vir tentar buscar fundos mais baixos. Então, existem grandes possibilidades do dólar entrar em uma tendência de baixa nesse momento. Quando isso acontece, existe possibilidade de mercado de alto risco iniciar uma tendência de baixa. Porém, quando a gente vai ver o mercado tradicional aqui, como por exemplo os principais índices, como o S&P 500, já está em tendência de alta, veja o fechamento dessa semana do S&P 500 em tendência de alta. A gente já tem tendência de alta também aqui, principalmente no semanal para Nasdaq. O índice Nasdaq rompeu todos os pontos e todos os níveis de resistência e também regiões de Fibonacci e está nesse momento em 15 mil pontos. E com isso a gente tem tendência de alta aqui para índice Nasdaq também e a próxima resistência vai estar em alta máxima histórica. Tendência de alta bem clara e bem nítida aqui pra gente. Quando a gente vai observar aqui também o Dow Jones, claramente o Dow Jones está em tendência de alta. Ele tem uma resistência aqui nessa região em 34.500, porém após romper essa região de 34.500, próximo nível de resistência vai estar em 36.600, que vai ser em alta máxima histórica. Nitidamente a gente tem tendência de alta para o índice Dow Jones. Então, por esse motivo que a gente passa a estar acumulando o Bitcoin. Por quê? Mercado tradicional já está apontando tendência de alta para a gente. Por que que nesse momento eu vou estar realizando Bitcoin? Não é momento para estar realizando, é momento para estar acumulando. E todas as quedas que a gente tiver no Bitcoin nesse momento serão quedas para oportunidade e para estar acumulando bem mais, tá? Fechamento de mercado tradicional foi um fechamento bem interessante, principalmente quando a gente vai observar o ouro também, tá? O ouro teve um ótimo fechamento, por mais que ele fechou abaixo desse nível aqui, que era para ser um nível de suporte, mas ele vem confirmando aqui esse padrãozinho pra gente, e esse padrão pode ser simplesmente um padrão de correção para ele voltar subindo lá na frente e formar um pivô de alta, mas para isso a gente precisa de confirmação, a gente precisa de rompimento desse padrão e rompimento dessa região de 1.938 dólares por onça. A gente teve um fechamento semanal interessante,
mas precisamos de continuidade no ouro para que a gente tenha mais confirmações de valorizações e continuidade de tendência de alta no ouro, que pode impactar aqui no Bitcoin. Mais uma vez, todas as quedas no Bitcoin nesse momento, todas as depreciações no Bitcoin nesse momento, precisamos utilizar como oportunidade. Por quê? Todas as quedas, ou se o Bitcoin vir caindo e formando fundo, pode ser a formação de fundo para base de preço para não voltar mais nessa região. Assim como aconteceu em momentos cá atrás. Bitcoin caiu, vou colocar aqui no semanal para ficar mais simples a observação, tá? Bitcoin caiu, ele veio se valorizando, caiu até a região de 19 mil dólares por unidade. O que pode acontecer? Ou o que não pode acontecer? Bitcoin não voltar mais para 19 mil. Quem utilizou essa queda como oportunidade conseguiu comprar Bitcoin a 19 mil. Lá na frente ele subiu e chegou nos 30 mil dólares por unidade. Depois ele corrigiu até os 25. Falei da região de 25 que era uma grande oportunidade. Passei a acumular, passei a comprar Bitcoin e montei uma nova carteira para mostrar aqui para vocês. Quem conseguiu utilizar essa queda como oportunidade está comprado no Bitcoin a 25 mil dólares por unidade. E o Bitcoin pode não voltar mais para essa região. Aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Então não se assuste se o Bitcoin vir até os 28, porque se ele vir até os 28, pode ser que ele passe a subir e não volte mais para essa região. Então, nesse momento, todas as quedas precisam ser utilizadas como oportunidade no Bitcoin, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, tá? E amanhã a gente fala um pouco mais sobre altcoin e principalmente tokens de inteligência artificial. E no decorrer dos finais de semana a gente vai se moldando e trazendo conteúdos diferentes à medida que vocês vão pedindo aí nos comentários. Então, se você gostou ou se você quer ter conteúdos também no decorrer do final de semana, então deixa aí nos comentários para mim entender e saber da sua opinião também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!